E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E o mercado está apresentando um padrão muito interessante que pode decidir aí o rumo do Bitcoin nos próximos dias e tá para acontecer, pessoal. Então hoje no vídeo eu vou falar aí as maiores probabilidades, cenários que eu tô de olho, oportunidades e tudo aquilo que a gente tanto gosta aqui no canal. Logo depois da vinheta. Pessoal, a primeira coisa que eu queria passar com vocês é aqui no Order Book, tá? O Order Book da Binance mostra que a gente segue com mais tokens alocados para compra do que para venda e chegando próximo a pontos de suporte. Eu acredito que o nosso ponto de suporte aqui de curto prazo seja nos 16 mil dólares, tá? Mas se a gente perder os 16k, muita gente vai querer fazer aquela técnica de bottom fishing, que é comprar próximo ao suporte, e por isso que a gente tem 3 mil tokens alocados para compra até os 15.500, que é o nosso fundo prévio. Mas muita atenção, porque como a gente não deixou um volume muito grande e o mercado ele ainda segue com muito medo, com muito pânico, notícias surgindo a toda hora, tem muito mais gente que está esperando mais queda e mais momento de pânico para estar fazendo seus aportes. Então a força compradora ela não está concentrada em um ponto só, ela está distribuída ao redor de todo o livro de ofertas. Só que hoje eu tenho um anúncio muito legal para vocês que eu vou deixar aqui no primeiro link fixado, a live que eu vou fazer no canal do Cara do Mercado às 19 horas, beleza? Hoje às 19 horas eu vou falar sobre mais detalhes e inclusive pontos aqui para a gente estar de olho para acumular Bitcoin caso perca os 15 mil dólares. Será que vai ter suporte abaixo dos 15? Será que aí o Bitcoin vai para os 10, vai para os 8, vai para os 5? O que a gente tem que fazer agora? É o que eu vou falar lá nessa live. E falando em questão de resistência, a gente tem uma resistência de curto prazo, que é justamente por conta desse padrão que eu vou abrir aqui no gráfico para vocês daqui a pouquinho. Mas é muito importante ressaltar que a região dos 18 mil dólares, a partir dos 17.500 na verdade, até os 19, vai ser uma região que vai ter extrema resistência. Por mais que a gente não tenha aquele order book colorido, a gente vê que tem muitos tokens distribuídos. Olha só, 200 tokens, 100 tokens, 80 tokens, 140 tokens, 130, 117, esses 500, 115, 130, 128, 130 tokens. Então são muitos tokens aqui, olha só, até os 19 mil dólares a gente tem 3 mil tokens, que são 61 milhões de dólares equivalentes. Sem falar também que a gente teve uma fuga de capital das exchanges, então as exchanges elas estão não com menos liquidez, né? No caso da Binance ela tem uma liquidez muito boa, a Bybit também, essas empresas grandes aí, elas continuam com liquidez, mas tem menos usuários lá dentro. Então ter 61 milhões de dólares para superar algumas semanas atrás e agora são cenários completamente diferentes, tá? Com certeza tem muito menos players e capital exposto nas exchanges, então é muito mais difícil você suprir 3 mil bitcoins agora. E antes de eu passar nesse padrão aqui que eu tô de olho, eu queria só comentar aqui num cenário também do S&P 500, porque ele começou a cair. Eu comentei isso no vídeo de ontem, falei, galera, tá muito esticado, a gente tá vendo aí que o mercado tradicional ele tá um pouco estressado por conta aí dessa subida muito grande. Então as ações elas valorizaram muito e as pessoas não têm interesse em estar querendo comprar ação nesse topo. Vamos esperar uma correção, então é natural que essa correção ocorra. Vamos ver como é que ela vai se portar com relação a essas médias. As EMAs 12 e 26 elas seguram mais ou menos, tá? Elas não seguram tão bem quanto no mercado cripto, mas a gente vê que a região das médias tende a segurar. Então acho que a gente perder a região das médias e principalmente essa região aqui de fundos dos 3.700 pontos seria muito ruim para o mercado. E também lembrando que a gente está numa tendência de baixa aqui no gráfico semanal, tá? Enquanto a gente não fazer esse pivô de alta, a gente pode continuar vendo aí mais desvalorização, o que seria pior aí para o cenário cripto. Mas a gente invertendo a tendência no diário e talvez até corrigindo um pouquinho aqui no gráfico semanal, isso por si só já levaria o mercado cripto a ter uma pequena queda, o que é um fato aí para a gente estar ficando de olho e poderia até ser o primeiro gatilho para estar rompendo essa figura que eu estou de olho. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas. E a gente tem um padrão de triângulo simétrico. O que é o triângulo simétrico? A gente vem fazendo fundos cada vez maiores e topos cada vez menores. Por isso que os tokens eles estão mais alocados aqui próximo às bases de preço mais recentes. Olha só, é justamente nessa região aqui que a gente tem mais token. Rompendo para cima não tem tanto token alocado igual aqui. E rompendo para baixo só abaixo desse fundo mesmo.
E esse padrão também ele é muito importante porque a pessoa que comprou aqui, ela esperou esse fundo formar e passou o stop daqui para cá. E aí assim que esse outro fundo formou, ela passou o stop daqui para cá. E aí agora que está formando um fundo, se esse fundo for ascendente, o stop dela vai sair daqui e vai vir para cá. Isso é a gestão de risco. Mas se a gente perder algum desses pontos de suporte, seja esse, ou quem sabe esse aqui, vão ser muitos stops sendo acionados. É por isso que figuras de consolidação, figuras onde o mercado ele fica acumulando, a gente tem movimentos de volatilidade, tá? Porque vai pegando esse stop, pessoas que estão alavancadas vão sendo liquidadas. E a mesma coisa acontece para quem está em shorts ou para quem vendeu, né? Para a pessoa que ela vendeu aqui, quando ela viu essa retomada, aí ela aproveitou para comprar aqui embaixo ou para fazer parte da posição, ou então se ela abriu um short no futuros, ela botou o stop aqui em cima, aí quando formou esse topo aqui, ela tirou o stop daqui e veio para cá, e quando formou esse topo, ela tirou o stop daqui e veio para cá, e assim que o padrão vai apertando. Então tem compradores muito atuantes em um lado e vendedores muito atuantes no outro. Isso vai fazendo com que esse padrão vai se comprimindo e o lado que a gente romper, a gente vai ter uma maior probabilidade de continuação por conta dos stops. Outro ponto importantíssimo, não, isso eu vou deixar para falar no final do vídeo que eu acho que vai ser melhor, beleza? Passando rapidinho no sentimento, tem muita gente que está apostando que esse padrão vai romper para cima e isso é muito preocupante, tá? Atualmente a gente tem quase 2 compradores para cada vendedor. E o Open Interest subindo bastante, o Open Interest ele está bem elevado com relação a essa média aqui dos últimos dias, tá? E isso é preocupante porque como a maioria das pessoas que estão com contratos abertos estão com contratos em long, se a gente romper para baixo, tem muito mais probabilidade de continuação, porque tem muito mais gente que está apostando na alta. Então tem muito mais gente para ser estopada, para ser liquidada e consequentemente vão ser mais ordens sendo acionadas nesse sentido do que caso a gente rompa para cima. Se tem menos gente aqui em short, são menos stops para serem acionados. Então pode ser que pegue, sei lá, esses poucos stops, stop essa galera e o preço volta, porque não vai ter uma força vendedora tão atuante aqui para estar preenchendo todas essas ordens de compra, né? Então, consequentemente, é isso que acontece, por isso que a gente tem que ficar de olho, beleza? Considerações finais, né? Eu deixei para falar aquela coisinha aqui agora com vocês, que é com relação a essa zona vermelha aqui, onde está considerando níveis de Fibonacci a região das médias. Mesmo a gente rompendo esse padrão aqui para cima, a gente vai seguir em busca de um topo descendente contra os 21.400 e é uma região de muita resistência. Eu venho falando aqui nos últimos dias, olha esse gráficozinho aqui, ó, isso aqui chama VPVR, ele pega a quantidade de ordens e negociações que tem em um espaço horizontal, numa faixa de preço. E quanto maior foi isso aqui, mais pessoas negociaram tokens nessa região. Se muita gente negociou token aqui nessa região, significa que essas pessoas, como o preço está abaixo disso, elas compraram Bitcoin aqui e o preço caiu, cara. Então, essas galera tá provavelmente no prejuízo. Então, se o preço voltar para essa região aqui acentuada do VPVR, que inclusive é uma região de Fibonacci, um número redondo e psicológico, está na nossa zona vermelha, a gente pode estar vendo uma resistência e isso formaria um topo descendente para a gente estar vindo retestar níveis mais baixos, tá? Então esse rompimento para cima é até mais perigoso porque ele não necessariamente vai ditar que esse momento de pânico acabou, ainda mais porque a gente tem o S&P 500 aí que pode estar possivelmente passando por uma correção nos próximos dias. E todos esses fatores fundamentalistas e de medo em todo o mercado cripto, com as pessoas buscando refúgio das corretoras, sem saber o que vai acontecer. E na verdade não tem como saber, tem como a gente se prevenir. Como eu venho falando, é exposição baixíssima. Eu estou na corretora com dinheiro de trade apenas. Tirei até boa parte desse capital de trade para me expor menos. Talvez eu tenha uma rentabilidade menor nesse período, mas consequentemente eu posso dormir tranquilo sabendo que os meus bitcoins estão em minha posse. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like que isso ajuda demais. Hoje a gente vai ter a live no canal do Caio, o cara do mercado. A gente vai estar no canal lá com 220 mil inscritos falando sobre o mercado de criptomoedas. Então me ajuda aí a gente bater recorde de audiência
deixar o like, compartilhar, mandar, porque vai ser uma live bem legal e a gente vai falar de todos esses cenários e coisas preocupantes para o mercado e também oportunidades, tá? Vamos falar muito de oportunidades lá. Então não se esquece, hoje às 19 horas, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia e até mais tarde. Falou, galera. Valeu!